dia! Bom dia! Está começando o nosso episódio que agora evoluiu, está mais moderno. Agora será um podcast. Podcast com a doutora Raquel Viana. Mas o tema continua. INSS sob análise. Esse é o nosso objetivo. Analisar os benefícios, analisar os bastidores, fazer um raio-x desse sistema previdenciário. E você é meu convidado especial. Muito bem-vindo. Obrigada pela sua audiência. Eu quero, já começando aqui, né, dizer que o nosso programa Café Previdenciário, que antes era transmitido, né, pela rádio 87.5, agora evoluiu e passou a ser um podcast mais moderno, né? Será transmitido diretamente pela TV web, no YouTube. Anotem aí, ó, se inscrevam, vão lá no YouTube e se inscrevam. Voxcast Previdência. No YouTube é Voxcast Previdência. E assim nós vamos manter a dinâmica daqui do programa, né? A dinâmica do INSS sob análise. Agora será como podcast, né? Mas terão os temas educativos, as entrevistas, terão os debates, claro, muito conhecimento a ser compartilhado com vocês, tá? Então seja bem-vindo a essa nova plataforma. Hoje, o nosso assunto será sobre aposentadoria no INSS. O que realmente define o seu direito? Vamos ver hoje sobre os requisitos, sobre o planejamento previdenciário, né? Porque a maioria das pessoas responderia imediatamente, né? Que trabalhar muitos anos garante sua aposentadoria. Mas na prática previdenciária, não é assim, é muito diferente, né? Todos os dias, milhares de segurados descobrem que o tempo não foi reconhecido, existem erros no CNIS, faltam as contribuições, a regra mudou e que o benefício foi calculado de forma incorreta. Só que quando eles descobrem isso, já é tarde demais. Por isso que acompanhe aqui com a gente, para que você possa estar sabendo, tendo conhecimento sobre os seus direitos, para que você não perca, tá? O que não haja, né, a prescrição e nem a decadência. E isso acontece porque a aposentadoria do INSS não depende apenas do tempo trabalhado, ela depende da forma como é comprovado, como é analisado e reconhecido pelo sistema previdenciário. Então, muitas pessoas trabalham a vida inteira, mas descobrem só no final os problemas quando tentam se aposentar. Só apenas descobrem no final esses problemas, né? Então, hoje nós vamos entender quais são os requisitos das aposentadorias, o que realmente define o direito ao benefício e por que tantos pedidos ainda são negados pelo INSS. Então, caros telespectadores, a aposentadoria ela não nasce automaticamente. Não existe apenas quando você já tem acha que tem, né, os requisitos preenchidos e já tem a concessão do benefício. Não. Ela depende do preenchimento de requisitos que estão previstos em lei. Vai ter que ser algo comprovado, não simplesmente alegado, né? E aqui está o ponto principal e mais importante, porque existem diferentes tipos de aposentadorias e cada modalidade possui exigências específicas. Então, muitas pessoas acreditam que a idade resolve tudo. O tempo de trabalho resolve tudo, isso basta. Ou que o INSS já possui todas as informações automaticamente e já tem ali de forma correta. Mas não é assim que funciona, tá? Então, os principais requisitos normalmente envolvem idade mínima, carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado e comprovação documental adequada. Isso muitas vezes é em casos de aposentadoria por incapacidade laborativa. É essencial ter a comprovação documental adequada, tá? Então, para vocês entenderem bem, eu vou explicar cada requisito de forma detalhada. Vamos começar aqui com o tempo de carência, tá? O que é a carência? Tanto fala-se, né, no INSS que um dos requisitos é o tempo de carência, mas o que é? Então, a carência é um número mínimo de contribuições, tá? Que são exigidas pela legislação previdenciária, para que o segurado tenha direito a algum benefício.
Então, na maioria das aposentadorias, o tempo de carência exige-se, né, 180 contribuições mensais. Isso é o mínimo. Então, se a pessoa tiver mais contribuição, perfeito, melhor ainda. Então, o mínimo é 180 contribuições mensais, tá? Que daria em torno de 15 anos de contribuição. E aqui está um erro muito comum. Por quê? Porque muitas pessoas possuem a idade, ou seja, tem um requisito preenchido, mas não possui o tempo de carência. Então, não tem o outro requisito preenchido. E é preciso, para a concessão de benefícios, é preciso que tenham todos os requisitos preenchidos, tá? Mas, doutora Raquel, o que é o tempo de contribuição? Então, já o tempo de contribuição, o que é? É um período efetivamente reconhecido pelo INSS. Então, aqui, para os ouvintes, esse ponto merece muita atenção. Por quê? Porque tempo trabalhado e tempo reconhecido pelo INSS nem sempre significam a mesma coisa. Então, existe diferença de tempo reconhecido pelo INSS e tempo trabalhado. Pode acontecer da empresa não recolher adequadamente, pode acontecer de vínculos estarem ausentes no CNIS, pode acontecer de contribuições estarem em atraso, trabalho informal, atividade rural sem ter provas, períodos especiais não reconhecidos. Ou seja, o segurado acredita possuir um tempo determinado, mas o sistema previdenciário reconhece isso, porque não tem todas as provas, não tem todos os requisitos preenchidos, tá? Então, qual que é o ponto jurídico aqui dessa situação? O INSS ele decide com base no quê? No CNIS. O que é o CNIS? O CNIS é aquele cadastro nacional, né, que consta de cada segurado. Lá vai estar ter documentos apresentados, vai ter provas existentes no processo administrativo. Então, o direito previdenciário depende de prova. E sem prova, praticamente o tempo deixa de existir para o sistema previdenciário. Então, embora você talvez tenha sim o direito, mas esse direito não é reconhecido pelo INSS. Por quê? Porque não há prova. Não há prova documental, não há prova testemunhal. Como no caso, por exemplo, de consultoria rural, né? Como é o caso, por exemplo, de uma incapacidade laborativa, que precisa de documentos, relatórios médicos, etc., né? Agora, eu vou me adentrar aqui uma apostadoria, né? Eu vou citar cada uma delas e, de forma geral, explicar os requisitos de cada uma delas. Caso tenha alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato conosco, comigo e com a nossa produção, e nós vamos ter o maior prazer em ajudá-los, tá? Então, eu vou falar aqui sobre a aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade é inclusive, uma das aposentadorias mais conhecidas aqui no Brasil, né? Mas houve alteração depois da reforma previdenciária, né, em 2019. Quando teve a reforma previdenciária, os requisitos mudaram, né? Agora a mulher se aposenta com 62 anos de idade e o homem se aposenta com 65 anos. Além disso, exige a carência mínima, conforme já expliquei o que é a carência, né? Então, exige a carência mínima de 180 contribuições. Então, ou seja, vamos lá. Resumindo, a mulher precisa ter 62 anos e, no mínimo, 180 contribuições. O homem precisa ter 65 anos de idade, né? E ter, no mínimo, 180 contribuição, tá? 180 contribuições são essenciais. Se tiver a idade e não tiver as contribuições, nada vale, tá? E aqui é um ponto importante. Por quê? Anotem aí. Esse é um ponto muito importante. Porque muitas pessoas acreditam que ao atingir a idade, né, a aposentadoria será automática. Mas não é assim que funciona no INSS. Não funciona de forma automática. Você pode ter a idade. Se não tiver a contribuição, não terá a concessão. Anotem aí, a idade abre portas. Mas a carência, que são no mínimo 180 contribuições, é o que permite a pessoa entrar e ter a concessão de benefícios, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem, vamos lá, para vocês entenderem. É muito comum, né, nós encontrarmos alguns casos de trabalhadores que passaram anos
na informalidade, períodos sem um recolhimento, vínculos sem registros, contribuições que são recolhidas de forma incorreta, né? Empresas que não repassaram contribuições. Então, tudo isso há uma consequência. Há uma consequência para o segurado. Por quê? Porque a pessoa completa a idade, só que descobre tarde demais que faltam contribuições. Ou seja, existem lacunas no CNIS, ou seja, existem lacunas nos períodos não computados pelo sistema previdenciário. Você pode ter ali trabalhado, tendo tempo, mínimo 180 contribuições, mas se não tiver computado no INSS, nada vale, tá? Então, esse aqui é um ponto importante para a aposentadoria por idade, tá? Agora eu vou falar sobre a aposentadoria rural. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a aposentadoria rural, porque na aposentadoria rural existem algumas peculiaridades importantes, inclusive, né? Como tem que ter a redução da idade mínima, né? A necessidade de prova do exercício rural da sua família, né? O início de prova material. E aqui surge um outro problema, que é frequente, inclusive, porque o segurado trabalhou no campo por muitos anos, mas não possui documentação suficiente. Então, isso acaba prejudicando a comprovação daquele tempo trabalhado em área rural. Então, no direito, trabalhar não basta simplesmente trabalhar na zona rural, né? É preciso conseguir comprovar. Então, para isso é importante a comprovação para a concessão, tá, da aposentadoria rural. Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e a reforma da Previdência, tá? Esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, houve, então, algumas mudanças com a reforma previdenciária, tá? Então, mudou bastante, inclusive, o sistema, tá? Por quê? Porque antes bastava atingir determinado tempo de contribuição. Hoje, existem regras de transição e é exatamente aqui que surgem muitas dúvidas das pessoas. Você que está nos assistindo aqui no podcast com a doutora Raquel Viana, INSS sob análise, você está com um passo à frente, você está mais informado, porque aqui eu vou abordar quais são essas regras de transição e quais são os novos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então vamos lá. Quais são as principais regras? As principais regras, no caso aqui, é o sistema de pontos, tá? Então eles calculam a idade com o tempo de contribuição que calcula esses pontos. Tem a questão também da idade mínima progressiva. Então, vai subindo cada vez mais a idade, vai afetando o cálculo, né, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Também tem a questão do pedágio de 50%, pedágio de 100%. E muitas pessoas dizem: ah, doutora, eu já completei 30 anos ou 35 anos de contribuição. Mas só que essas pessoas esquecem que é necessário analisar a idade, regra aplicável, pedágio, cálculo, né? Data em que os requisitos foram preenchidos. Então, tudo isso são importantes, são fatos importantes, tá? E outro ponto essencial é o direito adquirido, porque quem preencheu os requisitos antes da reforma, ou seja, você atingiu os requisitos antes de 2019, pode ter as regras mais vantajosas, tá? Mas se houve o preenchimento desses requisitos após 2019, você cai na questão da reforma previdenciária. Então, são novos requisitos, tá? E isso exige uma análise técnica. Então, procure um profissional habilitado para que possa fazer todo o cálculo, toda essa análise para vocês, tá? Então, o direito adquirido precisa ser analisado tecnicamente, então não é algo presumido, tá bom? Mas, assim, qual é o impacto financeiro? Ah, nós vimos aqui que existe uma diferença de antes da reforma e depois da reforma. Mas como que isso impacta você, né? Como que isso impacta o seu bolso, o lado financeiro? Então, a escolha errada, tá? A regra pode gerar redução da renda mensal, ou seja, pode reduzir a RMI, tem a perda financeira vitalícia, pode ter o cálculo menos vantajoso. Então, uma aposentadoria mal planejada ou mal analisada, né, pode gerar prejuízos por décadas.
Você, inclusive, pode perder valores na sua concessão de benefícios, até posteriormente uma revisão, caso esteja prescrito. Então, por isso é importante uma análise técnica, técnica, tá? Agora eu vou abordar aqui para vocês a aposentadoria especial. Como que funciona a aposentadoria especial? Então, o que é uma aposentadoria especial? Vamos iniciar assim para vocês entenderem. A aposentadoria especial é destinada aos trabalhadores expostos a agentes nocivos, ou seja, ruídos, calor, agentes químicos, agentes biológicos. Então, quem trabalha, qualquer função que seja, tá? Mas está em exposição ao ruído, calor, agentes químicos, agentes biológicos, existe sim uma grande probabilidade de ter uma aposentadoria especial, tá? E qual que é o documento fundamental para comprovar, no caso, essa exposição a esses agentes nocivos? O documento fundamental é o PPP. O que é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, se o PPP tiver incompleto, a empresa que não entrega essa documentação, há divergência técnica, atividade especial não reconhecida pelo INSS, então não será concedida essa aposentadoria, porque é necessário, para a aposentadoria especial, documento especialmente, um documento exclusivo, um documento essencial, ter o PPP, tá? O PPP vai trazer todas as informações, quantos decibéis, ruído, quanto de calor, né, até quanto chega, né, se está ou não está exposto a agentes químicos, agentes biológicos. Então, o PPP vai estar expressamente escrito ali todo o relatório profissional, tá? Mas qual que é a consequência disso? Então, a consequência é que muitos trabalhadores que exerceram as atividades especiais por anos, né, mas o período não é reconhecido. Então, se não tiver esse PPP, o INSS não vai reconhecer esse período, embora você esteja trabalhando em exposição a agentes. Por exemplo, frentista, coloca gasolina, álcool nos carros, né, o frentista de postos de gasolina, estão em exposição, né, os agentes nocivos. Obviamente que a gente sabe que estão em exposição, mas se não tiver o documento fornecido pela empresa, se não tiver de forma correta, se há divergência, então esse período acaba não sendo reconhecido pelo INSS, tá? E isso impacta diretamente o tempo, o valor do benefício e diretamente na aposentadoria, tá? Se há ou não a concessão. Então, muitos segurados trabalham expostos a riscos durante toda a vida, só que nunca tiveram isso reconhecido pelo INSS. Então, isso acaba, de certa forma, prejudicando o segurado, tá? Agora, vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Essa deficiência pode ser qualquer uma, pode ser intelectual, física, psicológica, enfim, qualquer uma que seja, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é um pouco conhecida, né? Porque muitos não ouvem falar sobre ela, só que ela é extremamente importante. Inclusive, ela está prevista na Lei Complementar 142 de 2013. Anotem aí, Lei Complementar 142 de 2013. Mas qual que é o diferencial dessa aposentadoria da pessoa com deficiência? O diferencial é que ela reduz, né, o tempo de contribuição, ela tem a análise do grau da deficiência. Por exemplo, se ela for uma deficiência leve, moderada ou grave, dependendo da onde ela se enquadrar, ela vai ter a redução do tempo de contribuição, tá? Então, isso é um ponto essencial para a verificação que muitas pessoas desconhecem. Mas você que está assistindo aqui o nosso programa já sabe, né? Se tiver a deficiência no grau leve, moderada ou grave, se enquadrada, pode ter a redução do tempo de contribuição, tá bom? Então, um ponto essencial é que essa aposentadoria não exige incapacidade. Porque a deficiência e incapacidade não são a mesma coisa. Muitos acabam confundindo, né? Inclusive, muitos técnicos do INSS também acabam confundindo, né? Mas deficiência não é incapacidade, é diferente, tá? Deficiência e incapacidade não são a mesma coisa, tá? Existe também um modelo psicossocial. O que é esse modelo? Né? É uma análise
que considera as limitações funcionais, as barreiras sociais, né, o impacto na participação plena da pessoa. Então, tudo isso é analisado agora com esse modelo atualizado de biopsicossocial. Tá? A questão da deficiência vem trazendo esse modelo de biopsicossocial, que analisa limitações funcionais, barreiras sociais e o impacto na participação plena da pessoa na sociedade. Tá? Vamos agora adentrar aqui na aposentadoria por incapacidade permanente. Muitos acabam ouvindo a aposentadoria por invalidez. Então, antes era uma aposentadoria por invalidez. Só que agora, né, o INSS atualizou e se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Qual que é o principal requisito dessa aposentadoria, doutora Raquel? Então, o principal requisito é a incapacidade total e permanente para o trabalho, tá? E aqui tem um ponto importante, por quê? Porque ter a doença não garante a concessão do benefício. Porque o que o INSS analisa? O INSS analisa a incapacidade laborativa. Então, você pode ter uma, duas, três, 10 doenças, mas não é isso que te trará a concessão do benefício. O que o INSS analisa não são as doenças, mas é a incapacidade laborativa. Faça essa pergunta. Aquela doença, ela me incapacita para trabalhar? Sim. Opa, se comprovado, existe uma grande probabilidade de você ter a concessão do benefício, tá? Mas qual que é a diferença? Ah, doutora Raquel, você me disse aqui que a incapacidade é diferente da doença, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é que a doença é uma condição clínica, tá? E a incapacidade é uma impossibilidade, está incapaz, está impossível trabalhar. Então, essa é a grande diferença, tá? Doença para a incapacidade. E o INSS não concede o benefício pela doença, ele concede pela incapacidade gerada pela doença, pela incapacidade gerada pela doença, tá? Mas aqui, nós vamos abordar aqui qual que é o papel principal, né, essencial, inclusive, a perícia médica, né? Tanto é que quando a pessoa dá entrada na incapacidade laborativa com requisito, precisa ter a perícia, tá? Então, a perícia, ela vai avaliar a funcionalidade, a possibilidade de reabilitação e a limitação laboral. Então, na perícia, tanto administrativa como judicial, é avaliada essa questão, avaliada a funcionalidade, avaliado a possibilidade de reabilitação. Por exemplo, você tem uma determinada função, né, um cargo. E aí, nessa reabilitação, né, você se entende, você tem condição de exercer uma outra atividade, um outro cargo. Então, na perícia, vai caracterizar a possibilidade de reabilitação, como também vai caracterizar se há limitação total, né, de forma laborativa. Então, nós temos aqui o papel da perícia, tanto no aspecto administrativo, no INSS, como no aspecto judicial, quando é entrado, né, com ação judicial, tá? Mas aqui, qual é o papel do CNIS? Eu mencionei aqui o que é o CNIS, né? Mas qual que é o papel do CNIS e dos documentos, tá? Agora nós chegamos a um ponto importante, tá? Sobre o CNIS. Porque o que é o CNIS? O CNIS é o cadastro de informações sociais, que é a base, o extrato, é a base do sistema previdenciário. É por ali que eles calculam toda a vida contributiva do segurado. E quais são os principais erros, né? Porque o que acontece? Com base no CNIS, que o INSS reconhece períodos, calcula, né, o tempo de carência, que calcula os salários, que define o valor do benefício. Só que se existir erros nesse CNIS, então os vínculos serão ausentes, os salários serão incorretos, as contribuições não serão computadas, né? Haverá divergência entre CNIS e a CTPS, tá? O sistema, ele calcula com base no que está registrado, não necessariamente no que realmente aconteceu. Mas, doutora Raquel, por que tantos pedidos são negados?
né? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, provavelmente você também que está aí nos vendo e nos ouvindo, também já deve ter se perguntado isso, né? Mas a questão é que as negativas acontecem por diversos fatores, tá? Pode ser por falta de documentação, início incorreto, ausência de prova, né, enquadramento errado, erro no requerimento. Então, um problema recorrente é que muitas pessoas entram com pedidos sem planejamento. Então, notem só a importância de fazer um planejamento previdenciário, por isso a importância de uma análise técnica do profissional habilitado, para que ele possa calcular todas as suas contribuições, né. Então a aposentadoria, ela não começa no protocolo, mas sim começa na preparação, tá. Hoje, nós aqui no programa, nós falamos sobre aposentadoria. Obviamente, né, que foi de forma geral, passando por cada, aposentadoria, né, que o INSS concede, mas também nós falamos além disso, nós falamos sobre planejamento, nós falamos sobre prova, sobre estratégia, nós falamos sobre segurança jurídica, tá. Então, o direito, à aposentadoria, no caso, não começa ou não depende apenas do tempo, depende da forma como esse tempo é demonstrado e reconhecido, tá. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a gente, né, comigo, com a nossa produção, faça seu comentário aí no YouTube, tá, se inscreva, deixe seu comentário, Voxcast Previdência. Deixe seu comentário, passe a nos seguir por lá, tá. Então, claro, além disso, para mais informações, caso você tenha alguma dúvida, meu Instagram é @advogada Raquel Viana. Meu Instagram é advogada Raquel Viana. E o meu telefone profissional é o 11 9 7546 1136. 9 7546 1136. Eu sou a doutora Raquel Viana, advogada, especialista em previdenciária, pós-graduada, e agradeço sua atenção, agradeço sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.